Fala pessoal, vamos dar início a mais uma análise detalhada hoje e o nosso mergulho vai ser direto nas engrenagens do processo civil brasileiro. O foco do nosso material aqui é um conceito absolutamente crucial, mas que, olha, muita gente ainda entende errado. A tal da revelia. A ideia é desvendar as regras, quebrar alguns mitos e ver a realidade prática por trás dessa situação jurídica. Afinal de contas, o que acontece de verdade quando um réu simplesmente ignora um chamado da justiça? A gente sabe que existe aquele medo comum, quase instintivo no meio jurídico, né? A ideia de que perdeu o prazo, pronto, é uma derrota automática e devastadora. A imagem que vem na cabeça é logo a daquele martelo batendo e o processo acabando ali na hora. Mas vem cá, será que o silêncio no processo dita obrigatoriamente o fim da linha? É exatamente essa tensão aí, entre a inércia e a busca pela verdade, que a gente vai explorar agora. Para organizar as ideias, o nosso roteiro vai ser dividido em 4 blocos bem lógicos. Primeiro, o que é a revelia? Segundo, os efeitos da revelia. Terceiro, as vitais exceções à regra. E para fechar, os direitos do réu revel. Então, seção 1. O que é revelia? Definindo o conceito central. Bom, pegando o Código de Processo Civil, ali entre os artigos 344 e 346, a revelia é, estritamente falando, uma situação processual. Ela acontece por motivo único e muito específico, a não apresentação tempestiva da contestação. Ou seja, a ação foi ajuizada, a pessoa foi validamente citada, sabia do processo direitinho, mas o prazo legal esgotou e nada de apresentar a defesa. É o famoso e temido perdeu o prazo. E aqui a gente entra num detalhe brilhante. Essa é uma daquelas clássicas armadilhas de prova que o nosso material destaca super bem. Tem uma separação estrita aqui, tá? De um lado você tem a revelia como um estado, uma situação puramente processual, que é basicamente a perda do prazo. Do outro lado, ficam os efeitos materiais dessa revelia. A grande sacada que a gente precisa ter em mente é ser revel não significa que os efeitos punitivos vão acontecer obrigatoriamente. O instituto da revelia não é a mesma coisa que as consequências dela. O que nos leva à nossa seção 2. Os efeitos da revelia. As consequências da inércia. Quando a defesa não entra a tempo e a revelia é decretada, essa inércia toda pode disparar 3 engrenagens processuais bem pesadas. A primeira é a presunção de veracidade das alegações de fato. A segunda é a desnecessidade de intimação do réu para os próximos passos, claro, caso ele não tenha advogado constituído. E a terceira é a possibilidade de o juiz já antecipar o julgamento do mérito. Sinceramente, é exatamente esse o cenário que quem entra com a ação fica torcendo para acontecer, né? Mas vamos colocar uma lupa nesse efeito material mais contundente. A lei diz o seguinte: reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Gente, a palavra-chave aqui, em letras garrafais, é fato. O juiz presume que aquela historinha contada na petição inicial realmente aconteceu daquele jeito. Mas atenção, essa presunção jamais, em hipótese alguma, recai sobre a matéria jurídica. É aqui que entra aquele famoso brocardo latino, o jura novit curia. O juiz conhece o direito. O magistrado não fica amarrado aos argumentos jurídicos do autor, só porque o réu ficou em silêncio. Quem diz o direito no fim do dia é o juiz. Essa dinâmica dá uma acelerada absurda no andamento da justiça, seguindo uma sequência bem clara. Passo 1, o réu não contesta no prazo. Passo 2, o juiz entende que os efeitos materiais, ou seja, essa presunção dos fatos, podem ser aplicados ali. Passo 3, o réu não aparece a tempo nem para pedir a produção de alguma prova. Quando as estrelas se alinham e isso tudo acontece, o juiz simplesmente pula toda aquela fase de instrução, sabe, de ouvir testemunha, fazer perícia e já solta a sentença na hora. É o sistema operando na sua eficiência máxima. Seção 3. Exceções à regra. A presunção relativa. E é justamente aqui que a estrutura do sistema se revela fascinante. A legislação não é boba, ela cria umas travas de segurança formidáveis para evitar que essa inércia vire uma verdadeira máquina de moer gente e criar injustiças. O efeito de sair presumindo tudo como verdadeiro é neutralizado em 4 cenários bem específicos do CPC. Anota aí. Primeiro, quando tem vários réus e pelo menos um deles apresenta defesa. Segundo, quando o conflito envolve direitos indisponíveis. Terceiro, quando está faltando algum documento que a lei exige como indispensável. E quarto, quando as alegações do autor são logo de cara inverossímeis ou totalmente contraditórias. O nosso material-fonte traz uns exemplos sensacionais para a gente ancorar esses conceitos na memória. Um caso clássico de direitos indisponíveis é a ação de investigação de paternidade. Pensa bem, a justiça jamais vai poder declarar que alguém é pai de uma criança só porque esse sujeito não respondeu ao processo. Não tem como. É preciso a prova material ali, o exame de DNA. Outro exemplo genial.
Imagina alguém pedindo divórcio, jurando de pés juntos que está separado de fato há mais de 2 anos, mas aí anexam os documentos que mostram o casal morando na mesma casa até a semana passada. Essa mentira ou essa contradição escancarada não pode ser validada por tabela só por causa da revelia. Bom, seção 4, direitos do réu revel. O retorno ao processo. Olha, o nosso sistema legal garante coisas que são intransponíveis, tipo a ampla defesa que está lá na Constituição. Por causa disso, o réu revel não é banido para sempre do processo. O advogado pode entrar na jogada a qualquer momento. Só que tem um preço estrutural a pagar, né? A lei é bem clara ao exigir que o processo seja recebido no exato estado em que ele se encontra. Ou seja, não existe máquina do tempo no processo civil para refazer etapa que já acabou. O que precluiu, já era, ficou para trás. Mas dá para arregaçar as mangas e atuar dali para frente. Essa visão mais moderna é detalhada de um jeito brilhante numa pesquisa acadêmica da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que faz parte das nossas fontes. Esse estudo da Emerge mostra que o réu revel deixou de ser visto como aquele delinquente processual que precisa ser punido a qualquer custo. Hoje, ele é considerado só um ausente temporário. Então, a revelia, de jeito nenhum, decreta a vitória automática de quem entrou com a ação. O juiz continua tendo o dever rigoroso de zelar pela coerência e pela verdade material de tudo aquilo que está julgando. E é justamente através desse conceito de ônus processual que o réu que estava assumido pode recuperar o fôlego. Se a gente olhar o artigo 347 do Código, fica claro que é plenamente ilícito ao réu revel produzir provas contrapostas às do autor. Mas, tem uma condição fundamental aí. A intervenção no processo precisa acontecer antes do encerramento da fase instrutória. Se a janela de apresentação de provas ainda estiver aberta pelo juiz, o revel pode entrar, colocar os seus documentos na mesa e chamar suas testemunhas. O que nos leva a uma reflexão final bem incisiva. Todo esse material deixa claro que a revelia tem sim a função de manter o sistema rápido, punindo quem fica inerte. Mas até onde vai essa punição quando bate de frente com o dever maior do tribunal, que é a busca pela verdade real dos fatos? O nosso ordenamento jurídico acaba criando um cabo de guerra fascinante entre a velocidade processual e aquela garantia inegociável de uma defesa que seja justa e materialmente verdadeira. E aí, fica a provocação. Na balança do judiciário, o que deve pesar mais? A punição pela perda do prazo ou a descoberta da verdadeira história? Pensem nisso.